Tarde. Eu quero aqui falar sobre um assunto top, muito bom. Vou falar sobre a alegoria da caverna de Platão com a visão cristã. Primeiramente, nós vamos falar alguma coisa sobre Platão e o cristianismo. Aqui é o professor Nelson, pastor Nelson. É uma live muito boa, eu queria que você compartilhasse aí com outras pessoas. É um assunto muito especial, muito do momento. E Platão, 427 a 347 a.C., é um dos maiores filósofos da Grécia Antiga. Sua filosofia se concentra na existência das ideias, o mundo das ideias, que é perfeito, imutável e eterno, em contraste com o mundo sensível, mutável e imperfeito. Nós vamos fazer aí uma junção, daqui a pouco queremos falar sobre o resumo da caverna, e vocês vão compreender. O cristianismo, por sua vez, também reconhece uma realidade superior, que é Deus e o seu reino, perfeito e eterno. Portanto, há pontos de paralelo conceitual que podem ser usados para um estudo conciliador. O mundo das ideias e o reino espiritual ou o céu. A busca pelo conhecimento verdadeiro, busca pela verdade divina. E a virtude, a alma, a santificação e a vida espiritual. Os principais conceitos de Platão e a sua relação com a vida cristã. Na teoria das ideias, Platão afirma que a realidade verdadeira é a das ideias eternas, enquanto o mundo físico é apenas uma cópia imperfeita. No cristianismo, Deus é a verdade absoluta e o mundo físico é a criação imperfeita do homem. E conciliando isso aí, nós podemos ver a ideia platônica do bem, que pode ser vista como reflexo do bem absoluto que é Deus. Só um momento aí. Vejamos, pois, vou repetir, conciliando a ideia platônica do bem, pode ser vista como um reflexo do bem absoluto que é Deus. Vamos falar sobre a alma imortal. Platão defende que a alma é imortal e antes de habitar o corpo conhece o mundo das ideias, isso na ideia dele. O cristianismo também aceita ou acredita na alma eterna, mas inserida em um plano de redenção e julgamento. Conciliando isso aí, o cuidado com a alma e a busca pelo conhecimento do bem é compatível com a vida cristã de busca por santidade. Falemos sobre virtude e conhecimento. Platão associa virtudes ao conhecimento. Quem conhece o bem age corretamente. Já o cristianismo enfatiza que a virtude vem de Deus, mas o conhecimento da verdade bíblica, da verdade divina, através da Bíblia e através de Jesus, leva a uma vida vitoriosa, a uma vida maravilhosa. E conciliando isso aí, buscar a sabedoria de Deus é equivalente a buscar o conhecimento do bem platônico. Vejamos aí as diferenças fundamentais. Para Platão, o mundo espiritual é abstrato, é impessoal. Para o cristianismo, Deus é pessoal, amoroso e salvador. Platão enfatiza a autoeducação da alma,
Já o cristianismo enfatiza a graça divina. O destino da alma em Platão é ligado à purificação pelo conhecimento. No cristianismo depende da fé em Jesus e da obediência à vontade de Deus. Podemos dizer que, vamos fazer aí uma síntese conciliadora. Podemos dizer que Platão oferece um mapa filosófico da transcendência, enquanto o cristianismo oferece-nos um caminho espiritual pessoal. O ideal do bem platônico é a antecipação filosófica da verdade cristã. Ambos incentivam a busca pelo conhecimento e pela virtude, mas o cristianismo acrescenta a dimensão da graça e do amor de Deus. Prestem bem atenção. Quais são as aplicações práticas nisso tudo? Leitura espiritual. Usar a reflexão sobre o mundo das ideias para meditar sobre a perfeição de Deus. Educação da alma. Estudar e agir com virtude, inspirando-se na ética platônica e na moral cristã. E na busca da verdade, Platão encoraja a razão. E o cristianismo encoraja a razão e a fé juntas. Depois dessa explicação, vejamos, pois, agora a alegoria da caverna, um resumo sobre a caverna de Platão. Na obra A República, Platão apresenta a alegoria da caverna. Vejamos aqui o resumo do mito da caverna. Um grupo de pessoas que vive acorrentado dentro de uma caverna desde o nascimento, vendo apenas sombras projetadas na parede por objetos, iluminados por uma fogueira atrás delas. Para eles, sombras são toda a realidade. Um prisioneiro é libertado e sai da caverna. Inicialmente, a luz do sol o ofusca, mas aos poucos ele começa a ver a realidade verdadeira. O mundo fora da caverna, cheio de cores, de formas, de vidas, representando a verdade e o bem. Ao retornar à caverna para contar aos outros, ele é rejeitado e ridicularizado, porque os prisioneiros preferem continuar acreditando nas sombras que conhecem. Nós temos aí uma verdade central. A maioria das pessoas vive na ignorância, confundindo ilusões com realidade. Só com esforço, reflexão e coragem se pode alcançar a verdade. Prisioneiros vivem acorrentados dentro de uma caverna desde o nascimento, vendo apenas sombras projetadas na parede, que eles tomam como uma realidade. Um prisioneiro é liberto, descobre a luz do sol, percebendo o mundo real fora da caverna. E ao retornar para libertar os outros, ele é ridicularizado, ele é rejeitado. E nós podemos pensar em muitos temas que estão de acordo com esse mito da caverna. E a busca pela verdade e a iluminação com a fé, a salvação e o encontro com Deus. E aqui eu tenho um tema muito legal, da caverna à luz. A jornada do conhecimento humano e a revelação divina analisa como a saída da caverna simboliza a busca espiritual e a iluminação em Jesus. Também eu tenho outro, sombras e luz, a realidade terrestre e a verdade de Deus, que compara as ilusões do mundo com as falsas seguranças, contrapondo-se à vida em Cristo. Libertação da ignorância e salvação em Cristo. Um paralelo entre Platão e a fé cristã. Podemos falar sobre esse tema também, que relaciona a libertação do prisioneiro com a experiência de conversão da vida em Cristo Jesus. Podemos falar sobre o filósofo e o discípulo, conhecer a verdade terrena e a verdade divina. E aí nós vemos que discute o papel do conhecimento humano e da revelação divina na formação ética e espiritual. A caverna interior
superando as sombras do pecado, caminhando na luz com Cristo, une aí uma alegoria, né, a alegoria, a transformação moral e espiritual proposta no Evangelho. Então vejam bem, luz como símbolo da verdade, que é o que nós vemos aí na caverna. Deixa eu ver. Quem vai vir tomar o café aqui? Luz como símbolo da verdade. Na alegoria, a luz do sol representa a verdade e o bem. No cristianismo, Jesus é a luz do mundo, João 8,12, que revela a verdade e guia para a vida eterna. A conexão aí, nós temos assim como o prisioneiro libertado vê a realidade, o cristão iluminado por Cristo conhece a verdadeira vida espiritual. Amém. Libertação da ignorância. Platão mostra a necessidade de libertar a alma da ilusão. Cristo ensina que a fé nele liberta do pecado e da cegueira espiritual. João 8,36. Sair da caverna significa abandonar o mundo. Deixa eu ver aí. Abandonar o mundo limitado do pecado e do materialismo, entrando no reino de Deus. E a resistência à verdade, o retorno do prisioneiro e a rejeição pelos outros simbolizam resistência à verdade. Muitas pessoas resistem na realidade de conhecer a verdade da palavra de Deus. O cristianismo também mostra que todos aceitam a mensagem de Deus e que pregar a fé pode encontrar resistência, né? A conexão é aí enfrentar críticas e rejeições, que faz parte do caminho do discípulo. Caminho do conhecimento. Platão ele enfatiza que o conhecimento da realidade exige esforço, exige reflexão, exige coragem. E nós, como cristãos, somos chamados a buscar o conhecimento espiritual e aprofundar a fé através da Bíblia, através da oração e através de uma vida de santidade. As diferenças importantes que nós temos aqui, para Platão, a libertação é intelectual e filosófica. A caverna é simbólica da ignorância racional. Para o cristianismo, a libertação é espiritual e pessoal, alcançada pela graça e pela fé em Cristo, não apenas pelo esforço humano. A luz platônica é impessoal, o sol como o bem, enquanto a luz cristã é pessoal, que fala-nos de Jesus Cristo. E aí nós temos, na caverna aí, vejamos uma síntese conciliadora. Caverna, nós temos a interpretação platônica, o mundo sensível, ilusório. E na interpretação cristã, nós temos um mundo caído, dominado pelo pecado. As correntes que nós vemos na caverna, na interpretação platônica, representa a ignorância, as limitações. E na interpretação, traz-nos a interpretação do pecado e a cegueira espiritual. As sombras vistas na caverna, na parede, né? São as aparências enganosas. E na interpretação cristã, são as ilusões e valores passageiros. A libertação na caverna, né? A interpretação platônica é a filosofia que busca a verdade. E na interpretação cristã, a fé em Cristo, que nos traz iluminação espiritual. A luz do sol representa o bem, a verdade absoluta, na caverna de Platão, e na interpretação cristã representa Cristo, a luz do mundo. O retorno à caverna é a difícil rejeição social. E na interpretação cristã, a evangelização e encontrar essa resistência. A alegoria da caverna pode ser vista, na realidade, como pré-figuração filosófica da iluminação espiritual cristã. Platão aponta a necessidade de sair da ignorância e buscar a verdade.
O cristianismo oferece essa verdade em Cristo, a luz que liberta, transforma e conduz à vida eterna. E nós vemos aí, queridos, na caverna, identificando a caverna no dia a dia. Caverna é o lugar de ignorância ou ilusões. E na vida cristã isso pode manifestar-se como valores distorcidos, busca de riqueza, status ou prazer como fim último. Também pode significar cegueira espiritual, não conhecer ou rejeitar os ensinamentos de Cristo. E vícios ou atos prejudiciais, aquilo que mantém a pessoa presa e longe de Deus. E na aplicação prática, nós devemos refletir tudo isso sobre áreas da vida que estão sombras na parede, né? Ilusões ou falsas certezas. E pedir discernimento a Deus para enxergar a verdade. E a libertação é buscar a luz de Cristo. A luz, que é Cristo, a verdade plena, a vida plena em Cristo, ler e meditar a palavra de Deus, João 8 e 12, Salmo 119, versículo 105, orar, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus discernimento, direção, buscar experiências que fortaleçam a fé, o culto, a comunhão com os outros cristãos, o estudo da Bíblia, o estudo teológico, e separar um tempo diário para nutrir a alma e não se contentar apenas com sombras do mundo, né? Superando resistência, assim como o prisioneiro, o que retorna e enfrenta a rejeição, muitas vezes familiares ou amigos não entenderão as mudanças espirituais em nossas vidas. E precisamos evangelizar ou compartilhar a fé, pode gerar questionamentos e muitas críticas. E a aplicação prática de tudo isso, manter a humildade, a paciência, lembrando que a transformação é um processo gradual e que Deus guia os corações para que haja realmente uma mudança, uma transformação. Educação da alma e prática da virtude, Platão e o cristianismo concordam. A alma precisa ser educada e fortalecida. E nas virtudes cristãs nós vemos o amor, a paciência, o perdão, a honestidade, a generosidade. E na prática diária nós devemos termos decisões éticas, pequenas decisões éticas e morais que refletem a iluminação espiritual. E sempre se perguntar, isso me aproxima de Deus ou me mantém apenas nas sombras? Aí nós temos aí o caminho da transformação contínua. Sair da caverna não é um evento único, é um processo diário de conversão, de crescimento. Cada passo de fé, conhecimento e prática de virtudes aproximam do sol da verdade que é Cristo. E um exemplo concreto disso aí é identificar um hábito negativo, refletir sobre o seu impacto, substituir por uma prática que reflita virtudes cristãs, a oração e a disciplina diária. E análise detalhada do mito da caverna, eu vou explicar mais uma vez aqui esse simbolismo. Deixa eu mostrar aqui que eu peguei uma imagem, deixa eu mostrar a imagem. Aí nós temos, né, o mito da caverna, onde as pessoas haviam sombras, estão aí aprisionadas, ok? Não sei se vocês já conheciam sobre isso aí. Eu achei um assunto maravilhoso, um assunto muito top. Eu já ensinei isso em sala de aula. Porém, aqui eu estou olhando, vendo sobre uma ótica cristã, né? Uma visão cristã, trazendo essa comparação. Então o patrão, desculpem, tá? Platão, ele descreve prisioneiros acorrentados desde a infância em uma caverna, forçados a olhar para a parede à sua frente. Atrás deles, uma fogueira projeta sombras de objetos carregados por outros prisioneiros, criando a ilusão da realidade. E quando um prisioneiro é libertado e exposto à luz do mundo exterior, ele inicialmente se ofusca, mas gradualmente percebe a verdadeira realidade.
ao retornar à caverna para compartilhar sua descoberta, ele é rejeitado e até ameaçado de morte pelos outros prisioneiros, que preferem a familiaridade das sombras à verdadeira realidade. E isso realmente acontece conosco, né? Estamos aprisionados em muitas coisas, em muitas situações, e de repente nós saímos, abre-se uma luz ao fim do túnel, e quando nós queremos explicar essa libertação para outras pessoas, nós somos rejeitados. E esse o mito da caverna, ele aparece no livro A República, livro 7º de Platão. É uma alegoria filosófica que busca realmente diferenciar, explicar a diferença entre o mundo sensível, o que percebemos pelos sentidos, o mundo das ideias, que é a realidade verdadeira, eterna e imutável. Eu fiz aí essa conciliação com a visão cristã. E Platão, ele utiliza a metáfora da caverna para mostrar como a maioria das pessoas vive na ignorância sem perceber a verdade. Deixa eu mostrar mais uma imagem aqui que eu peguei. Observe aí, tá? Como é legal. Eu acredito que vocês estão gostando daquilo que eu estou falando, como eu estou explicando, mostrando para vocês essa interpretação, fazendo essa alusão também ao cristianismo. E os prisioneiros da caverna são pessoas acorrentadas desde o nascimento, imobilizadas e vivendo apenas a parede à sua frente. Quer dizer, são pessoas que não progridem, que estão acostumadas àquela situação, né? Enxergam sombras projetadas por objetos iluminados por uma fogueira atrás deles. Tem pessoas que só vê aquele mundinho dele, precisa sair da caverna, precisa conhecer outras situações, né? O significado é que a vida das pessoas comuns é limitada a aparências, elas confundem ilusões com a realidade. Essas sombras, essas percepções, as sombras representam ilusões, falsos valores, falsos conhecimentos, ou um conhecimento superficial, e o prisioneiro acredita que essas sombras são a realidade. Tem pessoas, por exemplo, que só conhecem o seu mundinho ali daquela igreja, daquela congregação, não visita outras congregações, não tem conhecimento de outras pessoas, de outras irmandades, né? Libertação do prisioneiro. O prisioneiro, ele é solto, é forçado a olhar para a luz fora da caverna, mas inicialmente ele sofre e se confunde, pois a luz ofusca seus olhos. De repente, quando você descobre uma verdade, descobre uma situação, você não quer aceitar, quer permanecer naquele mundinho de conhecimento que você tem. Isso eu estou falando em todos os sentidos, tanto espiritual, teológico, como cultural, acadêmico. Nós precisamos avançar, nós precisamos ler outros livros, precisamos descobrir em outros livros, descobrir em outras fontes, né? E com o tempo começa a ver o mundo real, compreendendo a fonte da verdade é a existência do bem. E como eu já falei, vou repetir, o prisioneiro liberto, ele retorna para ajudar os outros, mas os que permanecem acorrentados resistem, zombam, preferindo as sombras que conhecem. E o significado disso tudo, transmitir a verdade, nem sempre é fácil. Muitas vezes as pessoas nos rejeitam, não aceitam. E a caverna, na realidade, o significado platônico, esse mundo sensível, esse mundo ilusório, limitado, essas correntes são as ignorâncias, as limitações da pessoa humana, as sombras são as aparências, os falsos valores, o engano, e a libertação, no significado platônico, a filosofia, ela busca o conhecimento verdadeiro, a luz do sol, ideia do bem, a verdade absoluta, uma verdade superior, né? E nós precisamos entender que essa mensagem é uma mensagem muito central, é uma mensagem muito boa. A realidade percebida pelos sentidos. O mundo externo, nós vemos aí o mundo das ideias, o mundo da realidade é outra. Muitas vezes nós estamos enclausurados, presos em uma situação. E essa realidade é percebida pelos sentidos, é apenas uma ilusão parcial. Mas a verdadeira sabedoria, ela só é alcançada através da reflexão e da razão
e da reflexão filosófica. É necessário coragem para sairmos dessa ignorância, para enfrentarmos a resistência daqueles que permanecem na caverna. Eu fiz esses dias uma live falando sobre religião. A religião salva ou escraviza a pessoa? Dependendo do contexto, dependendo da interpretação da pessoa, a pessoa fica enclausurada, fica presa a um sistema, a um monte de regras que não levam a nada. E nessa interpretação cristã, essa conciliação aí, a luz do sol é Cristo, a luz do mundo. E quando Cristo chega, há um esclarecimento. E a caverna é a vida em pecado, é a ignorância espiritual, a ignorância nos meus conceitos, nas minhas ideias. A libertação é a conversão, é o encontro com Deus. Quando eu tenho um real encontro com Deus, eu vou viver uma vida livre, uma vida liberta, uma vida de ações de amor para com o próximo. E o retorno à caverna é a missão cristã, compartilhar a nossa fé, compartilhar o meu conhecimento, compartilhar aquilo que eu entendo, aquilo que eu estudei, aquilo que eu pesquisei. Para que eu pudesse fazer essa live, é claro que eu pesquisei, eu sou professor, eu sou formado, tudo, etc. Mas eu pesquisei, eu busquei uma orientação a Deus. E quais são as aplicações contemporâneas para essa realidade? O mito da caverna continua relevante, sendo frequentemente utilizado para refletir sobre a influência das mídias, das ideologias, das crenças populares, na formação da percepção da realidade. Ele nos convida a questionar as sombras que nos são apresentadas e a buscar uma compreensão mais profunda e verdadeira do mundo. E o mito da caverna está no site Brasil Escola, Mundo Educação, Toda a Matéria e Cadernos Filosóficos. Qual o significado do mito da caverna de Platão, né? E em outros livros, em outros sites, você pode aí realmente buscar sobre este assunto. Eu espero que você tenha compreendido e que você possa estar trabalhando na tua mente sobre essas situações, né? Sair da caverna, sair das nossas prisões, para que o nome de Deus seja exaltado e seja glorificado nas nossas vidas. Sair da caverna significa realmente... deixa eu ver aqui uma coisa. Significa você se entregar. Significa você libertar-se da ilusão. Dentro da caverna, os prisioneiros veem apenas sombras projetadas nas paredes, que eles tomam como realidade. E sair da caverna significa perceber que essas sombras não são a realidade verdadeira, mas apenas representações distorcidas. É você buscar a verdade. O mundo fora da caverna simboliza a realidade verdadeira, iluminada, que só pode ser compreendida através da reflexão, através da razão, através do estudo. Sair da caverna é o movimento de conhecimento sensível para o conhecimento racional e filosófico. É você ter um crescimento pessoal e espiritual. O prisioneiro que sai da caverna experimenta dor, desconforto, ao ver a luz, ao perceber a verdade pela primeira vez. Isso mostra que o caminho para a sabedoria exige esforço, exige paciência e coragem para enfrentarmos a realidade. E nesse paralelo com a vida cristã, o despertar espiritual é reconhecer que o mundo material e as ilusões não são o centro da vida. A conversão e a fé em Cristo é você realmente aceitar a Jesus como a luz do mundo, que nos revela a verdade, que nos liberta de todo o mal, né? E termos um compromisso com a verdade moral e espiritual. Assim como o prisioneiro volta para ajudar os outros, o cristão ele é chamado a compartilhar a luz de Cristo para outras pessoas. E resumindo tudo isso aqui, sair da caverna é deixar para trás a ignorância, as falsas percepções e as ilusões para enxergar a verdade, a realidade e na vida cristã perceber a luz divina que é Deus em nossas vidas. Eu espero que você tenha sido abençoado com esta palavra, que Deus te ilumine, que Deus te ajude, que Deus te abençoe de uma forma toda especial.
Um grande beijo. Eu achei top esse assunto, maravilhoso.